Está no ar, Dica de Monitoria. Facom, esse é o Dica de Monitoria, para ajudar você que está no mergulhão, que acontece aqui no estúdio da Rádio Facom, e também para quem faz qualquer outra disciplina de rádio e que estiver precisando de alguma ajuda de monitoria. Deixa para a gente a sua sugestão de tema e também as suas dúvidas no nosso WhatsApp 991 14 4488. Eu já quero falar do locutor. Vamos ver então o que os manuais de rádio trazem sobre a locução. Vou mostrar para vocês aqui nos manuais. Como estamos na academia, nós seguimos os livros de professores, pesquisadores e profissionais da área, como é o caso desse manual de radiojornalismo de Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo de Lima. Produção, ética e internet. Eu não vou falar do livro todo, mas eu indico que sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, consultem os manuais. E sim, temos livros sobre rádio, porque temos profissionais e temos faculdade sobre isso. Não adianta tentar inventar a roda ou fazer algo da nossa cabeça, porque isso é uma ciência. Então, por isso que existe a monitoria, por isso que existe a disciplina de radiojornalismo. Ele diz aqui: a revisão do texto em voz alta é a melhor maneira de se evitar erros que derrubam o apresentador locutor. E o livro que a gente vai utilizar mais hoje, na dica, é o Estrutura da Informação Radiofônica, de Emílio Prado. Esse livro ele tem uma característica muito interessante principalmente para essa parte inicial da produção radiofônica, ele tem a característica de dizer como fazer. Existem alguns livros desses, eu vou trazer para vocês as outras dicas, porque o manual, lógico que ele fala como fazer, mas ele tem em alguns momentos apenas como dica, igual aqui: a revisão do texto em voz alta é a melhor maneira de se evitar erros que derrubam o apresentador locutor. No caso do livro Estrutura da Informação Radiofônica, ele explica bem detalhadamente como que deve ser a locução. A locução informativa deve ser natural. Os textos não são lidos, devem ser ditos. O jornalista radiofônico que lê os textos que ele próprio elabora deve sentar-se ante o microfone com a atitude de quem vai explicar algo a um público heterogêneo. Deve concentrar-se no que está dizendo e não colocar a voz, mas encontrar um ritmo acertado que varia em cada tipo de programa, nem demasiado apressado, nem demasiado lento. O ritmo excessivamente rápido cria uma tensão insuportável em espaços de tempo prolongados, e o demasiado lento provoca desinteresse e sonolência, além de despertar o tempo, que no aspecto informativo é muito importante. Se o jornalista que lê seus textos consegue ser natural, criará um estilo próprio que será muito mais pertinente que qualquer imitação do estilo dos locutores famosos a quem se propõe imitar. Nesse sentido, deve evitar um tom de voz que suscite a ideia de uma locução complicada, de distribuir ensinamentos, de um discurso, de uma mensagem desde o alto. Precisa falar de igual para igual, de cidadão livre para cidadão livre, de cérebro opinante para cérebro opinante. O tom de informante, de interlocutor, de amigo é sem dúvida muito mais positivo. O Gil Horta enviou para a gente um vídeo que ele fala justamente isso, né? Que aquela locução antiga, impostada, chamada voz de locutor, isso caiu em desuso, isso não existe mais, né? Principalmente na notícia. Outra coisa bem diferente são os erros involuntários, que devem ser evitados, já que muitos enganos na leitura de um texto produzem confusão nos ouvintes, como consequência da perda de sentido. Porque a gente está falando hoje da construção do texto, que é a parte que a gente está na produção das notas. Então, quando ele produz um erro para aparecer mais próximo do ouvinte, o que ele está dizendo nessa parte do livro é isso. Quando um erro é produzido, bacana, isso aproxima do ouvinte do locutor, porque ele se sente, nossa, o locutor também erra, ele está falando realmente comigo, a gente está conversando. Agora, os erros involuntários podem gerar confusão, principalmente na construção da sua mensagem, da nota, da informação, da reportagem que você está fazendo.
E aí que vem o que é importante para a gente hoje. Para evitar os erros involuntários, é conveniente que o jornalista leia em voz alta o seu texto. Ou seja, esse livro também está confirmando o que o manual de radiojornalismo está dizendo. Isto, além de demonstrar-lhe se a redação está adequada, poderá colocá-lo a par das dificuldades específicas de leitura que o texto exige. Uma vez conhecidas essas dificuldades, o redator pode substituir, quando for possível, aquelas palavras que representam uma dificuldade de pronúncia por um sinônimo mais fácil, né? E aí vale a pena, como eu já falei várias vezes nas oficinas, você ter um dicionário de sinônimos e sempre escolher a palavra mais conhecida. Se isso não é possível, marcará a palavra, separando-a em sílabas, com o que, devido ao fato de que o olho sempre lê 2 ou 3 palavras adiante da voz, poderá concentrar-se na pronúncia exata do termo, tanto da estrutura da informação radiofônica de Emílio Prado, quanto no manual de radiojornalismo. Eles sugerem a leitura em voz alta para que a gente identifique aquilo que está errado, para que a gente possa perceber as palavras erradas, corrigir, trocar por um sinônimo mais simples, mais fácil de falar, e no caso de não conseguir, que é o que ele falou aqui que é bem interessante, se isso não é possível, marcará a palavra separando-a em sílabas, com o que, devido ao fato de que o olho sempre lê 2 ou 3 palavras adiante da voz, poderá concentrar-se na pronúncia exata do termo. Então, aquela palavra que está agarrando, está difícil de falar, separa ela em sílabas e fala ela devagarinho inteira, que dá certo. Quando não dá para trocar, quando são palavras que não tem um substituto que fique claro, né? Às vezes a melhor palavra é aquela que a gente não consegue dizer. Não tem problema. Divide ela em pedacinhos, fala bem devagar, que você vai conseguir. Então, as dicas de hoje são nesse sentido de conseguir passar a informação corretamente e evitar os erros involuntários. Vocês viram que nos livros os profissionais de rádio indicam a leitura em voz alta para a gente procurar erros e se corrigir. Então a minha dica é usar o gravador para ajudar nisso. O gravador ele ajuda muito nisso, porque a gente consegue perceber muito claramente onde está errado, porque como a gente tem que contar a notícia, como se estivesse conversando com alguém, é muito fácil, quando você ouve, você fala, nossa, aqui não dá. Então troca a palavra. A minha dica é, cada texto que você fizer tem que gravar, desde o primeiro. Eu sugiro instalar o gravador de voz para isso. Para você que está começando, se desde o seu primeiro texto você criar o hábito de escrever o texto de rádio, gravar e corrigir, sempre assim, acabou de escrever o texto, já grava e já corrige, rapidinho você vai melhorar. O aplicativo gravador de voz vai te ajudar a se ouvir e melhorar o seu texto e perceber também se você tiver algum problema na fala, se estiver comendo o final das frases, se estiver caindo o volume no final das frases. Tudo isso é possível perceber quando você grava o seu texto de rádio. Lembrando que, caso você perceba que precisa treinar mais, e mesmo que você não queira a área de rádio, as nossas oficinas estão abertas para treinar a locução, porque a gente tem as oficinas de locução. A gente treina aqui também edição de áudio, flash ao vivo com entrevista, operação de áudio. Então, se você quiser aprender mais como falar no rádio, é só marcar e vir para cá treinar. E para participar das nossas oficinas é só passar aqui no estúdio, marcar um horário. Com a dica de hoje, se você criar o hábito de escrever o texto do jeito que seu professor vai te ensinar, o texto radiofônico, escrever o texto, grava o texto e corrige. Em muito pouco tempo, rapidamente, seu texto vai ser outro, porque você vai perceber como que você está passando a notícia. Se você não entender, você sabe que ninguém vai entender. Se ficar claro para você, e se ainda você tiver dúvida, você conta para outra pessoa a notícia e pergunta o que a pessoa entendeu, que aí fica claro para todo mundo. Se o outro entendeu, se você entendeu, a notícia está clara, pode ir para o ar. Porque no rádio a gente conta a notícia, você não lê a notícia. O texto ele é uma referência para você não esquecer nenhum dado importante. E ele tem que estar do jeito mais próximo à fala, que é dificílimo. É muito difícil fazer um roteiro
igual ao que vai ser dito, mas esse é o desafio e todo mundo consegue. Utilizando essa dica de gravar, vai muito mais rápido. Então, a notícia tem que ser clara, ouvir a si mesmo ajuda a perceber se está compreensível para todo mundo. Eu espero que essa dica ajude vocês. É uma das coisas mais... das ferramentas melhores que tem para melhorar texto de rádio. É ouvir o que você está falando, o que você está transmitindo para o ouvinte. E no próximo vídeo eu vou falar como gravar um bom áudio. Espero que ajude vocês e até a próxima dica.